rodou por aí, você já sabe, atualização cósmica. E aí o nono código, aqui nono, 11º e 12º são bem intensos. Então o nono código é a visualização de Deus. Então percebe que precisa trabalhar aí 8 esferas, né? 8 níveis de consciência, chegar aqui até no 8º código da consciência, que é o equilíbrio, e é a partir do 9, depois disso aí, quando você passa por essas esferas, essas frequências, você aí sim entra aqui no nono código, que é a visualização de Deus, tá? Por que tem esse código? E aqui vocês vão aprender que é o seguinte, todo esse contexto que envolve Deus, que envolve Jesus, todos os lugares que a gente aprendeu isso, mesmo na escola, na família, na religião, essas esferas elas estão muito distantes, né? Foram ensinados para a gente, é o Deus lá, sei lá onde está Deus, lá no céu, não sei aonde, é lá, né? É lá, é longe. Então é uma entidade que a gente praticamente não tem acesso, né? É uma coisa que está distante, uma coisa que está longe. E aqui eu ensino a vocês uma dinâmica para mudar esse mindset e tratar Deus, tratar Jesus como uma pessoa. Você só vai conseguir ter acesso, só vai conseguir ter esses momentos de intimidade com Deus, com Jesus, se você mudar o seu mindset e encarar eles e ter eles como uma pessoa, porque só é possível ter uma relação com uma outra pessoa. Nós somos seres humanos. Então, se você não tirar essa ideia de que Deus é alguém ou alguma coisa sentado no trono lá nos altos, que eu nem sei onde que vai ser difícil, porque está muito distante. E toda a história da criação que é contada para a gente, desde quando a gente frequentou a escola, e agora, de cada tempos em tempos, a própria ciência, ela vai distanciando a criação cada vez mais do ser humano. Antigamente falava em 250 milhões de anos, depois é 500 milhões de anos, agora 1 trilhão de anos. Daqui a pouco nem, vai distanciando, fica cada vez mais longe. Então, aqui, essa visualização de Deus, tem uma técnica que eu ensino que chama caixa de memórias, que literalmente você abre um espaço no seu HD, abre um espaço na sua mente, e ela dissipa todo o fluxo de pensamento. Para quê? Para que você faça uma conexão imediata com essa energia da fonte, com essa energia de Deus. E aí, por isso que o nono código é a visualização de Deus, porque você vai conseguir isso quando você está vazio e quando você se entrega. Então, é uma dinâmica que depende de você, não depende dele, não depende de Deus, porque ele não está lá no céu, ele habita em você. Ele está habitando na sua mente, é uma entidade, é um espírito de Deus que habita em você. Então, precisa a gente se conectar, porque ele está aí, essa energia está aí dentro. Então, preciso o quê? Abrir espaço para que isso, na verdade, para que você seja absorvido, tá? Essa é a palavra, precisa ser absorvido por essa energia, porque essa energia está disponível, só que depende da gente essa aproximação. E se você tem essa ideia de que Deus é algo distante, você não vai aproximar. Precisa ter esse olhar de que é uma pessoa, e essa pessoa está com você, tá? Agora, o 10º código, que é a experiência com Deus. Então vai no caminho, começa aí com a visualização, que são os primeiros contatos conscientes, vamos dizer assim, e depois 10º código, a experiência com Deus.
essa técnica que eu ensino aqui, que é ativação do fluxo genuíno de ser. Essa ativação do fluxo genuíno de ser é o 9º sentido do ser humano. Isso aqui já deveria estar, assim, toda criança que nasce e todo adulto, o ser humano já deveria estar com isso aqui muito ativado, assim como ouvir, falar, deveria ser um sentido já ativo dessa maneira. Mas, infelizmente, não é. Você tem poucos, tem vários seres espalhados pelo mundo com essa ativação do fluxo genuíno de ser. Isso é mais fácil a gente observar, por exemplo, em cantores, em artistas, em jogadores de futebol, não generalizando. Você tem, dentro de cada contexto desse, dentro do esporte, você destaca algumas pessoas que têm esse fluxo genuíno ativo. Geralmente são aqueles atletas, os caras são top, estão no topo, são impecáveis, sabe? É uma entrega genuína que ele tem, ativo desse fluxo genuíno de ser. E isso aqui é muito importante para a questão da abundância. Tá? Então, o fluxo genuíno de ser, ele está intimamente ligado com o fluxo da abundância. Porque você não vai se conectar com o fluxo da abundância, não vai transitar na energia da abundância, se você não estiver expressando aquilo que é genuíno em você. Não tem como, tá? Não tem como você estar expressando algo que é do outro, ou uma ideia que você comprou, eu achei bonito o que ela está fazendo, vou fazer também. Tem que ver, tem que ver. Mas para ela está dando certo, para mim não está. Tem que olhar, porque às vezes a pessoa está fazendo o que ela tem que fazer, ela está expressando o que ela tem que expressar. Aquilo não é para você. Você acha bonito, tá ótimo, mas precisa entender o que é seu, qual é a sua expressão. Qual é a sua praia, vamos dizer assim, qual é a sua identidade, qual é a sua identidade em Cristo, que é a partir daí que vem a expressão. Então, essa ativação do fluxo genuíno de ser é a experiência com Deus. Então, quando você faz essa conexão, começa essa relação, essa intimidade com Deus, isso aqui aflora naturalmente, Então, é preciso ter essa intimidade, esse fluxo de energia começar a circular em você, para a ativação desse fluxo genuíno de ser, porque é isso que precisa, é que nem eu falei lá atrás. Tem muita gente que está passando dificuldade, tem muita gente que está em depressão, porque você não faz o que tem que fazer, porque você não fala o que tem que falar, porque você não expressa aquilo que está queimando dentro de você. Isso precisa, você não vai transformar a sua vida enquanto não expressar aquilo que é genuíno. Precisa expressar, não importa o que, não importa. Você tem uma característica, você tem uma identidade própria, você tem uma personalidade que foi dada por Deus. Porque cada um tem um tipo de personalidade, de estrutura, de energia. Porque cada um tem que expressar uma coisa. Entendam que Deus criou tudo, já está tudo criado, já criou. Então, tem o universo, tem o nosso planeta, tem a gente aqui, já está criado. Deus tem todo o contexto existencial, porque foi Ele que criou. Ele sabe como é que funciona, Ele sabe qual é a dinâmica, Ele tem tudo isso mapeado existencialmente. Qual que é o nosso papel? Nosso papel aqui é colocar na experiência, é experienciar aquilo que Deus colocou na existência. Então Ele só tem o existencial, o nosso papel é o experiencial. É isso que Ele espera de nós, que a gente experiencie e devolva para Ele o resultado da nossa experiência. Entende? Porque Ele só tem a questão existencial.
Aí na prática, na experiência, como que é a reação? Como que aquilo funciona? Esse é o nosso papel, experienciar e devolver isso para o universo, devolver isso integrar essas experiências no nosso espírito, que é a resposta de acordo com a personalidade de cada um. Então essa é a experiência com Deus. Aí o 11º código é a unidade, tá? O 11º código é a unidade, e aqui a gente entra numa esfera crística, né? Uma esfera de Jesus Cristo mesmo, porque é a única referência que a gente tem e a máxima referência que a gente tem da experiência da unidade como ser humano. Então, para nós, essa é a referência de como a gente chegar a Deus. E a gente chega a Deus, a gente chega ao Pai através do Filho. Quem é o Filho? O Filho Criador, que é Jesus. Então, Jesus, na experiência dele como ser humano, ele trouxe para todos os seres humanos do planeta que é possível entrar em unidade com Deus, tá? Então, aqui nesse código tem uma técnica que chama evoque, e aí nessa técnica você descobre como ajustar a frequência para sintonizar com níveis de consciência mais elevados, tá? Possibilitando até acessar a sua mentoria espiritual, se você tiver. Não é todo mundo que tem, vocês aprendem isso também. Não é todo mundo que tem uma mentoria individual, tá? Depende do seu contexto. Mas enfim, nessa técnica você aprende como ajusta a frequência, como você se alinha com o eixo. Tem um eixo que conduz a questão evolutiva, tem a questão de conexão, a questão de downloads, a questão de padrões de funcionamento. Tem um eixo, isso não é aleatório, não acontece de qualquer maneira, tem uma coordenação disso. Então você aprende como ajustar a sua frequência para sintonizar com esse eixo, para eventualmente ir se aprimorando, refinando essa energia, se conectar com essas mentorias espirituais. Se você tem trabalho a ser desenvolvido, que possa ser orientado de uma forma mais clara, de uma forma mais precisa, né? Para que realmente transforme o contexto global. Então esse é o código, a unidade, o 11º código. E o 12º código, fechando todo o contexto do treinamento Códigos da Consciência, o 12º código é Deus. Esse assim, não tem muito o que falar, né? Precisa ser experienciado, precisa ser sentido, precisa viver essa experiência, e de uma forma prática, né, para isso não ficar muito, vamos dizer, muito subjetivo. Você aprende como gerar um resultado, tá? Eu te ensino como você atingir uma meta, como você alcançar o seu estado desejado, porque é isso que Deus quer, é que você gere resultados, é que você tenha experiências positivas, é que você se cure a sua vida através dos resultados que você gera, que você possa transbordar a abundância na sua vida e na vida de outras pessoas, que você possa transbordar a sua energia, a sua fala, tudo que você tem, que você possa transbordar, porque é assim que a coisa se torna abundante. É quando você faz para você e aquilo você faz de uma forma tão genuína e aquilo tem tanto, transborda tanto de você que não tem como você segurar. Você precisa, isso transborda, isso vaza para as outras pessoas que estão ao seu redor, para o seu contexto, para quem se conecta com você, com a sua energia. Aquilo não acaba, você não precisa segurar a energia, você não precisa prender, porque aquilo transborda. Quanto mais flui, mais tem. É assim.
Entende? Então, essa é a potência de Deus. Então, desde do meio do treinamento para frente, eu já começo a trabalhar questões de meta, questões de foco, questões de alinhar com a roda da vida, né? Identificar qual área que precisa de mais energia, menos energia. Para quê? Para que literalmente você consiga alcançar suas metas, para que literalmente você tenha uma direção, para que você tenha foco e siga nesse foco. Entende? Para que produza, tenha ações efetivas, e aquilo que não estiver ligado com a sua meta, aquilo que não vai te levar em direção àquilo, precisa deixar, né? Precisa deixar, talvez não, aquilo não é para agora, precisa reduzir ações que ficam só gastando tempo e energia e não produzem resultados, não te levam em direção ao estado desejado. Tá? Então, aí com o 12º código, Deus direcionando essa energia para produzir resultado, para alcançar a meta, para alcançar o estado desejado, ele fecha os 12 códigos da consciência, né? Nessa sequência aí que eu falei, tá? E aí dentro desse contexto, esse é um processo durante 4 semanas. Esses códigos são liberados. E aí, uma vez por semana, a gente tem uma mentoria para tirar dúvida, para esclarecer, para ajustar as técnicas, para orientar em relação a metas, essas coisas, tá? Então, a gente acompanha mais de perto, porque o objetivo desse treinamento, e esse é só o primeiro treinamento, para o ano que vem tem outros, que aí são níveis um pouco mais avançados, vamos dizer assim, são outros níveis de consciência, já precisa ter entrado num contexto para poder entrar nesse outro, mas o objetivo principal desse treinamento ter saído agora, que eu falei que ele está pronto desde 2017, é para fazer uma ativação de líderes, para que as pessoas se tornem líderes das suas próprias vidas, né? Para que elas se tornem líderes de si e líderes da sua própria vida. Então esse é um movimento de destravar da liderança individual, porque é isso que precisa, é você liderar a si mesmo, né? É isso que falta, ninguém te ensinou isso, você não aprendeu isso na escola, não aprendeu em lugar nenhum. Ninguém ensinou você a liderar a si mesmo, ninguém ensinou você a liderar a sua própria vida. Então as pessoas têm dificuldade disso, né? E a orientação foi literalmente essa. Tudo que foi feito com vocês, tudo que foi ensinado, tudo que foi passado, agora precisa passar. O objetivo é formar a maior geração de líderes conscientes. Mas Thales, eu não sei liderar ninguém. Não, você não precisa liderar ninguém. Você precisa liderar a si mesmo, aí basta, entende? Lógico, quem tem potencial de liderança para mais, vai expressar, e aí vai começar a formar grupos em torno de si, né? Gente, entendam, tem pessoas que estão em todos os níveis, tem pessoas que não vão entender nada que eu estou falando, mas tem pessoas que vão entender a partir do que você falar, e é isso que a gente precisa fazer. Talvez você entenda o que eu estou falando, talvez você vai fazer o que eu estou falando, aí a partir disso você entra num outro patamar e começa a expressar, e as pessoas vão entender o que você está falando, porque elas se conectam com você, não vão se conectar comigo. Mas o meu papel está fazendo, o seu papel você está fazendo, dentro desse grupo que está ao seu redor, tem pessoas lá dentro que vão se manifestar e vão começar a formar outros grupos, pequenos grupos. É assim que a gente vai transformar o contexto da consciência global, a partir de cada indivíduo. Então, se eu estou aqui fazendo esse papel, você entra num outro contexto, começa a fazer ao seu redor, e assim por diante, são pequenos núcleos, não tem como ter uma transformação global, que muita gente fica viajando, o planeta vai subir. Gente, a transformação global é a partir da transformação individual.
Então não viaja na maionese, né? Não viaja. Deus já pôs aqui as energias, já pôs o contexto que precisa, já pôs o material, já tem tudo que você precisa para fazer o que tem que ser feito. Então precisa agir, precisa colocar na ação, precisa fazer, precisa desenvolver esse contexto, esse potencial que você tem aí, e eu tenho certeza que vai transformar a vida de muitas pessoas, tenho certeza absoluta. Não é isso, Jô? É muito legal te ouvir, Thales, porque é uma bomba de informação aqui, de consciência se expandindo, né, mulheres? É muito incrível. E veio muita coisa aqui, né? Inclusive, durante essa jornada, uma das minhas crenças era assim, com esses tempos, né, que a gente realmente vive um caos, e aí uma das minhas crenças era assim, a humanidade não vai despertar. Aí quando fui positivar, eu vi que realmente a humanidade não vai despertar, né? Sempre teve alguns despertos, pode ser que agora tenha mais, é bem provável que tenha mais, mas todos de uma só vez não vão despertar, né? É o que o Thales fala, não vão viajar na maionese. Não tá viaja. ótimo, né? Se a gente fizer a nossa parte. Mas eu queria falar um pouco sobre o Thales, né, e a Mari, assim, que essa quase uma hora e meia que o Thales falou, assim, um pouco, né? Se vocês tiverem a oportunidade de estudar a história, como eles criaram as águas de Micael, tem vídeo lá no YouTube, que eles foram se banhando em água de cachoeira, mar, e sentindo, né, no próprio corpo as mudanças de frequências, e como foi criada, né, essa água que eu tive o prazer de tomar, né, de ingerir as frequências, e tantas pessoas passaram por essa medicina que agora também se promove, né, para uma outra forma. Vocês vão entender um pouco do que realmente eles estão cumprindo como missão, né, aqui na Terra, passando pelo próprio corpo, assim, se entregando, vivendo no fluxo da natureza, dormindo quando caía a noite, acordando quando amanhecia o dia, né? Então é muito linda a história deles. E o Thales especificamente, assim, foi bem refinada a participação dele aqui, né? A gente já entendeu com a Clara, sabe, Thales, nessa jornada refinou essa consciência de que os nossos parceiros dos bônus, eles formam a egrégora, né? E eles fazem exatamente isso que você nos trouxe, assim, conversam com públicos diferentes, né? Então, o nosso chamado para o Thales aqui também é assim, uma fala, que fala o que nós falamos, mas de uma forma diferente, e que nós sentimos, não sei se já chegou isso para você, Thales, mas principalmente atraindo, magnetizando homens que não se afinam com a linguagem que nós estamos falando, né? Então, se você tem aí na sua casa, ou conhece, né, alguém, por exemplo, o meu companheiro gosta de ouvir o Thales falar, né? E não tem muita paciência, às vezes, para ouvir o que eu falo, né? O que minhas companheiras aqui do trabalho também, mas chamar esse masculino para esse treinamento, né? Porque a gente precisa também de mais homens encarnados, né? Também nessa linguagem, né? E claro, nós já nos sentimos naturalmente atraídas por essa frequência, né? Mas a gente sente assim, o Thales aqui na jornada chamando mesmo, né? Magnetizando, soltando essa ressonância para atrair mais e mais homens para essa expansão de consciência. Então, nós agradecemos muito, Thales. Eu não sei se lá nas redes já tem a divulgação do treinamento, né? Mas tem o Thales Rossi, a Mariana, a Ney, a de Micael. Deixa aí os contatos para quem tiver mais interesse em procurar. A próxima turma vai ser no início de janeiro. Aí tem no meu Instagram, que é @thales.rossi. Lá na bio tem uma lista de espera, né?
Porque como ele é um treinamento que tem as mentorias, então eu preciso fechar alguns grupos para poder iniciar com as mentorias, porque são 4 mentorias. Então aí eu formo esses grupos, acompanho, né? E são grupos que são fechados, vamos dizer assim. Então vai ser no início de janeiro. Eu devo essa semana já começar a falar alguma coisa sobre o treinamento, mas já pode entrar lá no @thales.rossi e aí já se cadastrem para ser avisadas aí. A gente vai iniciar, eu não sei exatamente o dia, possivelmente dia 12, 10 ou 12, para ser o início do treinamento aí. O treinamento é curto, né? Não é ao longo. A Mariana ele é um treinamento, assim, ele é mais prático do que teórico, né? Assim como eu fui falando aqui, não tem muita teoria, muita coisa para estudar, não, eu fui direto ao ponto. Eu sintetizei toda essa nossa experiência, né? E levando a pessoa literalmente para a prática, porque é assim que a gente tem a transformação, é praticando, é fazendo, colocando na ação que tem os resultados efetivos, né? Por isso que tem essas técnicas e elas são práticas mesmo. Perfeito. Muito bom. Grata, viu, Thales? Olha, assim, pra gente que sabe, né, que as frequências chegam para muito além do racional, só receber, né, essa primeira dose dessa medicina de vocês, sabendo dessas técnicas, né, já aqui, sabe, esquenta o coração, realmente já ativa. É um primeiro contato com algo muito grande que eu sinto. Então, muito, muito, muito grata à tua presença, à tua existência, da Mari. Eu e a Clara, a gente fica muito feliz, assim, e muito... a gente reconhece o nosso merecimento por atrair parceiros tão em alta frequência como vocês, tá bom? Muito bom. Eu agradeço aí a participação, agradeço aí vocês também, ficar aqui comigo até agora, né, 1h30 aí de fala, mas isso é para elevar realmente o espírito, para ativar essa energia, para ativar essa frequência elevada, né, de consciência, de liderança de si mesmo, isso que é importante. Tá bom? Um prazer aqui falar com vocês. E também podem @MarianaMay, né, underline. Eu estou iniciando a ser mulher. A Mariana está fazendo um trabalho também que é Ser Mulher Evolution. Ela começou as lives aí essa semana e também trazendo essa pegada de consciência, mais voltada para a questão do feminino realmente, com essa transformação, com esse novo olhar de um feminino forte, transformador, consciente, independente, né, toda essa questão. Então também podem seguir lá, @MarianaMay underline. E Águas de Micael também tem muito conteúdo bom. Águas de Micael também. Então, todos esses três também tem a gente tem o canal do YouTube, que aí vai constantemente subindo os vídeos, tanto Mariana May quanto Thales Rossi e Águas de Micael. Também tem os vídeos do YouTube. Tá bom? Gratidão, gente. Pessoal, beijão. Beijo grande, elas já chegaram por aqui, ó. Lindas. Obrigada, viu, gente? Beijinho, beijo. Beijo grande. Tchau, Mari. Tchau, tchau. Gratidão. Tchau. Tchau. Opa, dá uma... Para.